Esses dias Deus tem colocado coisas maravilhosas no nosso coração. E hoje nós vamos conversar sobre as regras do jogo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Pai, eu quero te agradecer pelo seu amor, pela sua graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, todos os dias vivendo em novidade de vida na sua presença. Ver essa casa aqui do jeito que está é algo gratificante. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha vivificar essa palavra, porque senão ela não vai passar de um sermão. Fale aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Pai, da mesma forma que o Senhor tem falado e tratado ao meu coração. Fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Interessante. O versículo 5 diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então existem regras. Para se ter sucesso em qualquer competição, é preciso seguir à risca as regras do jogo. Eu conheço vários que chegaram ao pódio, mas não conseguiram levantar um troféu. Isso é possível? É possível. É possível quando você não leva à risca as regras do jogo. Eu me lembro de um torneio que eu participei quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, de futebol. E nosso time estava muito bom. Até porque eu jogava nele, né? E aí eu me lembro que nós conseguimos chegar à semifinal. A gente estava na cara que seríamos campeão. Igual o Atlético, todo ano, na cara. Vai não. Nem oração resolve. E aí nós chegamos na semifinal. E quando estava para começar a partida, o diretor da escolinha de futebol, junto com o técnico, foi convidado a um espaço, a um lugar. E nós estávamos esperando, eu uniformizado, esperando para fazer aquele cruzamento. Doido para o jogo começar. E eles foram chamados e de repente eu vejo o semblante deles caindo. E nós perdemos a partida. Como assim? Nós nem jogamos. E eles foram explicar para a gente que tinha um atleta que estava irregular no nosso time. Ele era mais velho, ele tinha adulterado um documento. Ele adulterou um documento. E eu achei aquilo engraçado, porque ele era atacante, tinha um atacante que estava no banco de reservas, que era melhor do que ele, e a gente nunca entendia porque que esse menino estava no banco de reservas e ele estava jogando. E nós fomos desclassificados. E aquilo causou na gente, 13, 14 anos, aquilo causou na gente tristeza. Mas nós não sabíamos que existia alguém que estava no nosso meio irregular. Então aquilo, automaticamente, foi uma regra quebrada. E nós não conseguimos prosseguir. Em algumas competições você precisa estar no peso adequado, se alimentar bem, dormir bem. Eu falo de futebol porque é o que predomina na nossa nação, né? Praticamente todo mundo gosta de futebol. Então, para entrar no jogo, você precisa entender que existem regras. Na empresa, aonde você trabalha, tem regras. Eu me lembro de uma vez que meu pai pregando, meu pai tem uma pregação muito tranquila. E tinha uma pessoa na igreja que tinha muitos negócios na cidade. Ela chamou meu pai e disse assim: pastor, suas ministrações são muito pesadas, nós estamos no período da graça. Meu pai muito humilde, da roça. Segundo ele, estudou só até o 4º ano do Rastro de São Pedro.
Raça São Pedro fica lá perto do Corumbá, naquela estrada de chão, indo para a cidade de Pains. Então, muito humilde, né, meu pai, e eu acho que ela não sabia que ele era tão sábio, né, porque ele disse assim, deixa eu te falar, você tem muitas empresas, né? Tem, pastor. Lá o funcionário chega a qualquer hora? Não, pastor, tem hora para chegar. Lá o funcionário pode fazer 3, 4 horas de almoço sem que esteja programado? Não, pastor, tá doido? 1 hora de almoço lá, ué. Entendi. Ele pode faltar quantas vezes quiser, sem levar um atestado médico? Não, pastor. Ué, pastor, minha igreja tem regras. Ele está assim, ela falou, a minha empresa tem regras. Ele falou, a sua empresa tem. No reino de Deus e na igreja, você quer que... Eu acho que não precisou dele falar mais nada. Então, na empresa que você trabalha, existem regras. Na escola que você estuda, tem regras, né? A regra agora é o quê? Fica em casa. E o incrível disso tudo é que o diabo conseguiu colocar na cabeça de muita gente que o Covid só pega na igreja e na escola, né? E a coisa mais incrível do mundo é que eu vejo pais, muitos pais, dizendo que não aceitam a volta às aulas, que os filhos não podem. Mas eu respeito, porque eles estão desde março do ano passado trancados dentro de casa. Por isso que eu respeito. E eu não brinco com a doença, porque eu sei o tanto que ela é terrível. Eu sei o quanto que isso é difícil. É só os critérios que as pessoas usam nos seus argumentos que me deixam às vezes com um ponto de interrogação na cabeça. Em um casamento bem sucedido existem regras. Marina não vai aonde quer, eu não vou aonde eu quero. Preciso dar satisfação, ela tem que dar satisfação. Em uma família bem sucedida existem regras. Os filhos não fazem o que querem, não. Os filhos de 13, 14 anos não fazem o que querem, não fazem. Tem regras. Pelo menos eu quero acreditar assim, né? No namoro existem regras, né? E as regras do namoro é namoro, não é de casamento, né? Esses dias veio uma pessoa para mim e falou assim, pastor, meu namorado não tem que me dar satisfação de tudo que ele vai fazer. Eu falei, não. Assustou. E ele achou bom, ele ficou satisfeito. Mas por quê? Porque nós não podemos inverter os papéis. Vocês namoram, vocês não estão casados. E talvez é algo para você que seja anormal, mas o normal é no namoro você de fato viver um namoro da forma que Deus espera que você viva. Para servir na igreja, inclusive, existem regras, né? Nós recebemos elogios, tantas pessoas dizendo sobre a nossa igreja, isso é maravilhoso. Nós recebemos uma pastora lá de Nova Serrana pedindo ajuda concernente à nossa forma administrativa de gerir um culto. Veio aqui, quer que a gente vá lá. As pessoas comentam sobre isso, pedem ajuda, mas por quê? Porque nós somos organizados, mas porque existem regras. Por isso que nós temos essa excelência, né? E se em todas as áreas da vida, em todos os segmentos você precisa seguir regras, diretrizes do jogo para se ter sucesso e ser vitorioso, para entrar no reino dos céus não é diferente. Um dia o julgamento vai acontecer e o responsável por entender as regras do jogo é você. E não vai adiantar você dizer que você não sabia. Porque você precisa entender as regras do jogo. A responsabilidade de correr atrás disso é sua. Por isso que você está aqui hoje, recebendo uma palavra de destino para a sua vida. Mas de repente você está aqui e diz assim, mas eu não sabia que existia regra. Talvez porque a salvação que você recebeu foi dos apelos típicos. Venha para Jesus e receba a bênção. Ele te dará felicidade, alegria, paz, gozo, saúde. E de fato, é o desejo de Deus nos abençoar. Deus deseja muito que nós tenhamos sucesso. Mas uma coisa que eu admiro em Jesus é que Ele nunca usou as bênçãos para seduzir as pessoas a segui-lo. Você nunca vai ver Jesus dizendo, segue-me e eu te darei o reino. Você nunca vai ver Jesus convidando uma pessoa e prometendo-lhe bênçãos. A pergunta que eu faço para você é, você se casaria com alguém que lhe informasse que seria fiel a você juntamente com os seus outros amantes?
mas que você poderia ficar tranquilo, porque ficaria sempre em primeiro lugar? Você se casaria com alguém assim? Se casaria? Não. Então por que você acha que Deus é obrigado a aceitar isso nas suas relações com outros deuses? Agora eu entendo porque que o JB às vezes fala assim, tá tenso. Por que você acha? Pastor, mas eu me afasto da idolatria. Tá, mas o que é idolatria para você? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Não é uma imagem de escultura, não. Muitos anos atrás eu percebi que eu estava endeusando o time de futebol que eu gostava. Estava tendo um culto, mas meu coração estava lá sabendo. Oh, meu Deus. Quanto que está esse negócio? Vai ganhar, não vai? Estava como Deus disse ao profeta Isaías: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Estou falando de mim, gente. Não, você não. Você eu sei que você é. Né? Colocando expectativas num time que só me decepciona. Aonde as nossas expectativas precisam de fato estar em Deus. Então nós nos apegamos a passagens bíblicas como Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Só que nós esquecemos de Lucas 6,46, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Não é? Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, confesse que Ele é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, ok? Mas em outra passagem ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Porque de fato reconhecer o senhorio de Deus significa dizer: eu não faço mais a minha vontade e o que eu quero, mas eu cedo e abro mão de tudo para poder viver a sua vontade. Isso é reconhecer Jesus como Senhor. Você precisa de entender que uma vez nós fomos vendidos sobre o pecado. Adão e Eva estavam lá no jardim, ela comeu do fruto, ele também. A partir daquele momento nós ficamos presos no pecado. O diabo nos comprou. Passaram-se muitos anos. Jesus deixou seu trono de glória, foi para a cruz. Você conhece a história. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E através do seu sacrifício vicário novamente ele nos comprou. Essa notícia para você não é boa, não? Nós estávamos vendidos sob pecado na mão do diabo, no mundo das trevas. Jesus nos compra e nos traz para a luz. Nós éramos escravos. Você só não precisa esquecer que nós não saímos da condição de escravo. A diferença é que nós estávamos na mão de um Senhor muito ruim, e agora nós estamos na mão de Jesus. Então você só precisa de entender que nós continuamos na condição de servo, só que agora na mão de um Deus que nos dá a liberdade para administrar os seus bens. Jesus está gritando do céu: gente, não me chame de Senhor e continue a ser dono da sua vida. Às vezes nós temos atitudes, a gente diz: Senhor, Tu és o meu Senhor, né? E o que Ele está dizendo lá do céu é: não me chame de Senhor e continue sendo dono da sua vida. É melhor você me chamar de grande profeta, como eles diziam que eu era, ou me chamar como o jovem rico que com sinceridade chamou Jesus de mestre. Aquele jovem foi sincero, gente. Eu gosto da sinceridade dele. Mateus 19:16 diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa pergunta, ela é uma pergunta interessante. O que farei de bom para ter a vida eterna? Isso significa que a pessoa tem consciência que lhe falta alguma coisa, porque senão ele não teria feito essa pergunta. Senão ele já dizia: mestre, eu estou esperando a minha passagem para ir para o céu, porque eu já estou pronto. Pergunta de alguém consciente que sabe que falta alguma coisa. Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom?
Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Obedeça ao quê? Obediência. Mandamentos. Regras do jogo. Ele perguntou, quais? Quais? Mais uma pergunta de alguém que sabe que falta alguma coisa. Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. Mas o que mais me falta ainda? Jesus acabou de falar o que é. O cara acaba de confirmar, mas tudo isso eu já faço. O que me falta ainda? Pergunta típica, sabe de quê? Pergunta de quê? De pessoas que sabem aonde está errando. Só está precisando ouvir da boca de outra pessoa. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse cara parece ser louco, mas ainda teve a coragem de reconhecer que não tinha condições de seguir a Jesus pelo seu amor ao dinheiro. Porque às vezes nós julgamos, né? Cara doido. O cara deixou de seguir Jesus porque ele tinha amor ao dinheiro. Não é assim que a gente fala? Não é assim que nós acusamos as pessoas? Cara louco. Mas ele detectou algo na vida dele que ele não poderia continuar sendo seguidor de Jesus. E muitos de nós que vivem dizendo que segue Jesus, mas vivem uma vida dúbia. E muitos de nós que chegamos na igreja dizemos, Senhor, Senhor. Porque hoje é bonito ser cristão, né, gente? Ser crente hoje é bonito. Na minha época, nossa, tinha uma vergonha. Os meninos me chamavam de pastor, né, lá na escola. Eu ficava numa vergonha. Ô, pastor! 8 anos de idade. Se bem que eles estavam profetizando na minha vida, né? Eu não sei se você é desse tempo, mas a gente tinha vergonha de falar que a gente era crente. Fala, Pai, Senhor, irmãos. Hoje é bonito. Hoje é bonito, todo mundo, paz. Não é? Hoje é bonito, todo mundo te dá paz. Ó, inclusive se você passar por mim na rua, me cumprimentar e de repente você achar que eu não fiz caso de você, gente, não é isso não, é porque tá vindo tanta gente para a igreja que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, realmente. E isso é bom. E as pessoas ainda vêm de máscara, então assim, é só os olhos, né? Eu não consigo. Então não é porque eu sou ruim, não. Você me leva lá na sua casa para jantar que você vai ver como é que eu sou tranquilo até. Aí você diz, mas tudo isso é pesado demais. E é verdade. Por isso Jesus nos mandou calcular para ver se de fato nós gostaríamos de segui-lo. Quer me seguir? Você faz as contas. Você dá conta? Mas por que esse nível de exigência? É porque não existe uma outra missão e um propósito de vida que te faz deixar tudo como esse. Você sabe por que outro segmento ou outras pessoas não conseguem fazer isso com as pessoas? Porque a visão e o propósito, a missão, não conseguem convencê-las a ponto de dar a vida. Entenda de uma vez por todas que a igreja é o lugar para pertencer e não para frequentar. Você não frequenta igreja, você pertence. Coloque na sua cabeça que você não é membro de um clube, mas membro do corpo de Cristo. E você faz falta. Você faz falta. Estava conversando com um amigo. Ele virou para mim e tá assim. Eu vi um cara ali, eu fiquei feliz agora. Eu estava conversando com um amigo. Ele virou para mim e falou assim. Eu estava com a dor no ouvido, mas doendo mesmo, não podia nem tomar cuidado como que eu comia alguma coisa. De forma que
Eu cheguei no serviço para poder trabalhar. E eu andando assim. Aí o funcionário perguntou assim: o que você tem? Você está mancando? Você caiu? Eu falei: não, estou com dor no ouvido. Mas por quê? Porque a pancada fazia o ouvido doer. Agora eu te pergunto: o que tem a ver o pé com o ouvido? Mas no corpo de Cristo é assim. Porque quando você sente, todos nós sentimos. Quando você sofre, nós sofremos. Quando você chora, nós choramos. E quando você se alegra, nós nos alegramos. Eu fico preocupado às vezes quando as pessoas saem vibrando da igreja. Eu fico preocupado. Pergunta por quê? Porque eu queria que você saísse daqui triste às vezes. Porque saindo daqui triste você fala assim: nossa, que a palavra lá, que trem. É daquele jeito mesmo? Porque isso, de certa forma, causa tristeza da gente. Abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Cá para nós, as nossas vontades são as vontades da carne. E a carne é prazerosa. Então você vai colocar lá no seu Instagram hoje, hashtag que tristeza. Algo incrível que eu vejo alguns jovens dizer eles dizem com os olhos brilhando: pastor, o meu sonho é servir ao exército. Aí eu falo: esse cara viu a televisão, que as propagandas, venha servir, né? E eu ainda fico bravo porque servir ao exército não é assim não, gente. O negócio é pancada. Não é aquela propagandazinha que você está vendo lá, não. O negócio é difícil. E tem gente que ainda fica reclamando do povo comer leite condensado. Por mim, você pode comer um caminhão de leite condensado e servir lá à vontade, ué. Eu sei que você fica tenso quando fala nisso, eu sei. Porque você fica preocupado com o tanto de leite condensado, mas você não fica preocupado na hora que você tem que ir para o Morro do Alemão, né? Pois é. E você fica tranquilo que não tem partido, irmão. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centrão. O meu direcionamento vem de Deus. Eu só não entendo como tem crente que se diz esquerdista. Aí eu fico preocupado, porque a esquerda não tem nada a ver com os valores cristãos. Nada. Nada. E não vem também não, porque tem muita gente de direita aí com os valores bem... Então você precisa ficar bem preocupado com isso aí, tá? Bem preocupado. Pensa nisso aí. Então existem cristãos enganados, o crente enganado. Mas Deus nos deu a sua graça, por isso nós podemos levar a nossa vida. E Deus vai entender, porque nós somos fracos. E você ainda usa a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Isso é forma de vibrar. Versículo para vibração. Depende de qual contexto você quer aplicá-lo na sua vida. Porque você diz: está vendo, pastor? Está aí, ó. Se você pecar, você tem um advogado no céu, Jesus. Ué. Você só não pode esquecer de uma coisa: que aquele que te defende hoje, sendo um advogado, amanhã vai ser o juiz. E aí você vai chegar perante ele e vai dizer assim: não, mas eu estive fraco. Ele vai falar assim: eu sei, eu que te advogava, eu que te ajudava. Então, pois é, só que agora eu vim aqui bater o martelo. E você não terá desculpas, porque a graça que você usa para pecar, na verdade, ela deveria ser a força que você precisa para dizer não para o pecado. Porque a graça de Deus não é só o favor imerecido, ela é o poder de Deus para vencermos as dificuldades. Poder de Deus. E uma outra coisa que você pode jogar o versículo para mim de novo. Uma outra coisa que você precisa de entender é que ele diz sim e não quando. Diferentemente do jejum, Deus espera que nós jejuamos, porque ele diz: quando jejuardes. Então quando ele diz quando jejuardes, é porque ele espera de nós que nós jejuamos.
Agora o versículo aqui está diferente. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. 1 Timóteo 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes. Eu acho que tem alguma coisa diferente aí do meu com o seu. Vou no meu. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, fala comigo, se. Tem o se, não é quando. Quando pecardes. Porque se ele dissesse quando pecardes, de repente pode ser 2 Timóteo, Bruno. Então ele não diz quando pecardes, porque se ele dissesse quando pecardes, de repente ele estaria abrindo uma brecha para você pecar. Mas ele diz se pecar. Não diz quando. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A pessoa enganada dificilmente sabe que está sendo enganada, porque ela vive uma vida de engano, e dificilmente ela sabe disso. Sabe por quê? Porque ela não nega a existência de Deus. Ela até reconhece Deus como seu Senhor. Todo mundo que pergunta, você vai a alguma religião? Sou temente a Deus. A pessoa diz. Dificilmente ela sabe que está sendo enganada. Por quê? Porque ela tem prazer nas promessas. Como eu amo as promessas de Deus. Verbalmente concorda com os seus ensinamentos. Concorda com tudo que diz. Participa das atividades da igreja quando lhes são agradáveis. E o incrível é que, se tratando de corpo de Cristo, e fazendo uma comparação ao nosso corpo físico, nem sempre você come aquilo que você gosta. Meu pai estava lá internado. Como é que tá, pai? Meu filho, o tratamento tá bom, mas essa comida aqui é difícil demais. Meu pai, gente, está acostumado a comer carne de porco na lata. Vou parar de falar de comida aqui, porque senão você vai gostando. Mas a comida sem sal. Eu disse, pai, o senhor não está gostando? Não, ele disse, não, mas é o que o senhor precisa. Então, de repente, esse tipo de mensagem aqui não é a que você gosta, mas eu sei que é a que você precisa. Pergunta por quê? Porque foi Deus que mandou falar para você hoje. Devido à sua forte personalidade, sutilmente atrai outras pessoas para o seu estilo de vida. Você não se conforma com o estilo de vida que você vive e ainda atrai as pessoas a viver. Para que esse negócio? É mesmo? Todo dia? E aí você começa a usar a sua persuasão. Se você acha que esse é o estilo de vida que você deve seguir e que isso vai para o céu, não tente levar as pessoas para o mesmo caminho que você está indo. Siga sozinho. Agora, se você tem certeza que esse é o estilo de vida que você vive, que vai te conduzir ao céu, arraste uma multidão de pessoas que vá com você. Porque tudo que nós queremos é aceitação. E para ter aceitação com o nosso ponto de vista, nós precisamos de mais pessoas que concordem conosco. É mais ou menos isso que acontece numa rebelião lá na empresa. Já percebeu? Eu estou insatisfeito com esse horário. Mas como é eu que estou insatisfeito, só eu não consigo. Então eu vou precisar de mais pessoas. E aí eu começo a falar na cabeça. Não, meu salário é muito ruim, dá não? Não, mas esse horário é muito ruim, dá não? Antes você aceita tudo, entendeu? O que isso significa? Que quando você está lá batizando, você fala assim, você promete fazer isso? Prometo. Você promete me levar na sua casa para jantar? Prometo. Você promete respeitar seus pastores? Prometo. Ué, você já entendeu que o batismo é importante? Você precisa batizar? Pá! Batizou. Daqui um dia nós vamos ter batismo aí, festa das águas. E aí você aceita, porque você quer. Mas aí depois que você volta, daqui 2, 3 semanas, um mês, aí você já começa... não é tão assim não. Acho que eu achei uma brecha na lei aqui. É o que acontece no serviço. É 1.500, mas eu posso pagar 1.000. Você aceita? Aceita. Estou precisando trabalhar nessa pandemia. Tem que trabalhar de 7 a 5, mas eu preciso de até as 18 horas aqui. Você concorda? Eu concordo, eu preciso. Dá 2 meses, está lá falando na cabeça da Thaís. Coloca todo mundo contra a Thaís. Ser humano. Ele nunca para realmente para refletir no período de teste e julgamento que um dia acontecerá. Ele vive se enganando e pensa, desde que eu ia afirmar a minha lealdade a Deus e não machuque a ninguém gravemente, permanecerei em boa posição perante o Rei Jesus. Afinal, todos têm suas necessidades e ninguém é perfeito. É isso que a gente pensa, né? Eu vi uma vez o jovem dizer assim, não, eu acho que Deus não tem problema com a masturbação não, porque Ele conhece minhas fraquezas. Nem te falo que o cara é casado. Ao ponto que nós chegamos.
Agora, você sabe onde mora uma ignorância? Vou te falar. É total ignorância um cristão enganado desdenhar de quem não recebeu Jesus como seu mestre pelo seu estilo de vida. Você vê uma pessoa passando na rua e fala: nossa, lá, aquilo é jeito de andar. Nossa, aquela roupa é roupa de vestir. Nossa, aquilo é coisa de sair da boca dessa pessoa. Nossa, isso é comportamento. Nossa, aquilo é festa para ir. Eu acho muito errado. Eu não acho. Sabe por quê? Porque o DNA espiritual dessa pessoa é pecar mesmo. E é exatamente isso que ela faz, porque ela não teve a consciência que você hoje tem. O que é exatamente estranho e antinatural é um crente que peca habitualmente e intencionalmente e ainda aponta o dedo para as pessoas que estão lá fora. Anormal é nós vivermos uma vida de pecado. Eles não têm a consciência que nós temos. Anormal é nós vivermos uma vida deliberadamente do pecado e querer acusar as pessoas lá fora. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem aqui tem o Senhor, Jesus como o Senhor da sua vida, diz amém. Mas isso não te garante você entrar no reino dos céus. É isso que o versículo está querendo dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é só dizer Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Uau! Interessante isso. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Como assim? Em seu nome eu profetizei. Em seu nome eu realizei milagres. Fiz curas, paralíticos andaram. Eu pregava, as pessoas todas ficavam emocionadas. E agora o Senhor diz que não me conhece, nunca os conheci. Ou Jesus está sendo mentiroso, ou está acontecendo alguma coisa. Porque me conhecer, o Senhor me conhece. Mas eu vou te dizer qual é a figura de linguagem que está por trás disso aqui. Confesso que por muito tempo não entendi. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você já passou por situações onde você abençoou muito a vida de uma pessoa? Você ajudou muito uma pessoa? Você perdeu noites de sono por uma pessoa? Você investiu dinheiro numa pessoa e na primeira oportunidade, de alguma forma, essa pessoa te traiu? Você já passou por isso? O nome disso é ingratidão. Agora, a outra pergunta que eu quero fazer para você é: você gosta de lembrar que essa pessoa existe? Vou desenhar para você. Ele confiou o mundo nas suas mãos. Ele te deu riquezas. Você agiu com ingratidão. E pessoas assim, ele faz questão de nem se lembrar. É difícil de dar um amém nessas horas, né, gente? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não adianta cumprir parte da regra do jogo. Olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. As regras do jogo estão aí, irmão, e elas precisam ser seguidas à risca. Não podemos cair no engano e fingir que todas as regras e infringir todas as regras do jogo. Nós estamos agindo como as pessoas que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O que Paulo diz? Ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Vai olhando para o lado aí, vai olhando para o lado. Eu vou falando, você vai olhando para o lado, tá? Homens egoístas, vai olhando para o lado. Estou pedindo para você olhar, vai olhando, vê se você acha um aí, egoísta. Avarentos, vê se você acha um avarento aí. Presunçoso, vê se você acha.
Olha aí, pode olhar, estou pedindo para você olhar. Presunçoso, arrogante, não. Blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha aí, vê se você acha alguém. Eu estou pedindo para você olhar, olha aí. Sem amor pela família, você acha alguém? Irreconciliáveis. Sabe o que significa isso? Que não tem acordo. Não conseguem entrar em acordo. Caluniadores, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você olhou para o lado e viu alguém assim? Fala para mim. Não? Então fala, gente. Não. Sabe por que talvez você não viu? Por causa dessa parte aqui do versículo, ó. Tendo aparência de piedade. Você não achou ninguém, né? Pois é, que ó. Talvez você olhou para o lado e você falou... Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também desse. O que você precisa é de discernimento. E cuidado, porque talvez você está com uma dessas situações aqui que te envolveram e você não sabe. Cuidado. Nós não podemos nos esquecer que o rei Saul queria viver de aparências, prezando apenas pela sua reputação, e Deus o rejeitou. Fala comigo, Deus rejeitou Saul. Ele queria viver de aparências. Quando Samuel vira as costas para ele, ele diz assim: Samuel, pelo amor de Deus, não vai embora não, me honra na presença das pessoas, porque eu sou o rei deles. A única preocupação dele não era com Deus, se Deus tinha aceitado, se Deus tinha ficado satisfeito ou chateado com aquilo que ele tinha feito. Ele apenas queria ser honrado na presença do seu povo. Diga comigo, Deus rejeitou Saul. Você não esqueça que existem pessoas que vão cair na rejeição de Deus. Você não esqueça disso. Samuel ainda tentou, mas Senhor, ele disse: Samuel, até quando você vai ficar orando e tentando com uma pessoa que no meu coração eu rejeitei? Tem gente que não adianta você orar por elas. Kennedy Reagan, sua influência no reino de Deus é monumental. Além de muitos livros, ele criou uma escola aonde já passaram mais de 24 mil pessoas que formaram. Ele escreveu um livro que diz Eu Creio em Visões, e ali tem uma história que me chamou a atenção. A esposa de um pastor que foi convencida que era bonita demais para poder ficar dentro de uma igreja, e foi convencida que no mundo ela teria mais prazer com poder e fama. Sabe o que aconteceu com ela? Ela saiu da igreja, ela abandonou o marido, ela abandonou a posição pastoral e foi para o mundo. Sucumbiu a esses desejos. Ele estava de frente para essa mulher, e antes de começar a orar por ela, porque ela estava doente, ela estava doente, e Deus disse para ele: não ore por essa mulher. Ele assustou. Espírito Santo, como assim não ore por essa mulher? Por que eu não posso orar? Deus disse a ele: essa mulher passará o resto da vida no inferno. E o Senhor o fez lembrar de uma passagem que está em João, 1 João capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Por isso que você precisa de ler Bíblia. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. A pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por estes. Tem pecado que leva a... E aí você acha que é morte física, né? Porque o contexto disso aqui está falando de vida e morte espiritual. Tem muita gente que você está vendo andando em duas pernas aí, mas espiritualmente já está morta. E
Foi isso que Deus disse: não ora por ela. Se você orar, você vai arrumar problema. Mas ele foi e ficou aterrorizado com isso e disse: mas muitas pessoas desviaram e voltaram e o Senhor perdoou. Então Deus disse a ele: ok, você não só se esqueça que essas pessoas que saíram, pecaram e voltaram novamente, eram crianças imaturas. Eu estou falando para você de uma pastora que tinha maturidade na fé, sabia muito bem o que estava fazendo e desprezou o chamado que muitos queriam e resolveu ir para o mundo. Não ore por essa mulher, que ela já está condenada. Irmão, não caia numa vida de engano. Não leve uma vida sem achar que um dia você prestará contas. De repente você vive um casamento que você não precisa prestar conta. De repente você trabalha numa empresa que você não precisa prestar conta. De repente você está numa sociedade que você não precisa prestar contas. Mas no reino dos céus não é assim. E a palavra do Senhor diz, inclusive, que nós daremos conta de cada palavra inútil que sair dos nossos lábios. Cada palavra inútil. Inclusive aprenda, a sabedoria habita no silêncio. Se edifica, fale. Se não edifica, cale-se. Pastor, eu estou com medo. Essas palavras hoje, de repente, pode trazer conserto para você que está vivendo uma vida errada. Mas também pode trazer advertência para você que já está no caminho. Fique de pé e leia comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você sabe quem está falando isso aqui? Paulo que está dizendo, ele diz: eu esmurro o meu corpo. Não é autoflagelo, não é isso. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu mato a minha carne a fim de fazer com que o meu espírito vença todos os dias. Irmão, a nossa luta é constante. E ele diz: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Você já viu um lutador de UFC? O cara precisa de mirar mesmo para poder acertar o golpe e ser fatal. Você vê alguém que está correndo 100 metros, 200 metros, 300 metros rasos, eles têm um alvo, eles têm um objetivo, eles estão focados. Então, irmão, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, que o seu alvo seja Jesus. Entenda, você pode viver bem aqui na terra, pode. Você pode ter as bênçãos do Senhor aqui, pode. Você pode ter muito dinheiro, pode. Você pode ter muitas riquezas, pode. Mas nunca se esqueça que o objetivo de estarmos aqui é representar o reino de Deus. Irmão, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que nós somos embaixadores do céu. Um embaixador é um representante. Embaixador dos Estados Unidos que mora no Brasil, ele representa a nação dele aqui. Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil lá. E a Bíblia diz assim, que eu e você somos embaixadores de Cristo. Então você vai ordenar, você vai chegar na sua casa e vai dizer: Jesus que manda nesse lugar. E de repente o diabo vai dizer assim: mas como você diz isso com tanta certeza? Você diz: eu sou embaixador de Cristo. Você vai chegar na empresa que você trabalha sutilmente, como um cristão consciente,
e as coisas vão mudar, e as pessoas vão dizer assim: incrível, né? Nós vivemos 5 anos aqui, nós nunca tivemos tanta prosperidade, mas o que aconteceu? Você vai abrir a boca e dizer assim: eu sou representante de Deus aqui, e aonde eu chego tem prosperidade. As pessoas vão ver você em todas as esferas e atmosferas e vão dizer: tem alguma coisa diferente acontecendo. Depois que você chegou, os negócios mudou. Você vai dizer: porque eu sou um embaixador de Cristo, eu sou representante dele aqui. Irmão, eu estou querendo dizer, fé não é pensamento positivo, fé não é, eu acredito que vai acontecer. A fé inteligente, ela é uma fé que vê as coisas com os olhos carnais que ainda não estão acontecendo, mas com atitudes. É pôr o pé e dizer: a partir de hoje vai mudar. Levanta a mão, levanta a mão.